Vamos lá então, gente, Escola Bíblica. Nosso tema hoje é princípios básicos no processo de cura interior. Nós já falamos os dois primeiros, mas vamos lembrar aqui novamente, para a gente saber o que nós estamos falando, tá bom? Quais são os princípios, os fundamentos, os valores básicos, para que eu e você, para que todos nós tenhamos cura interior. E nós estamos baseados em 1 João 1,7. 1 João 1,7 e também vamos ver o versículo 9. A palavra de Deus diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora o 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então são os dois versículos básicos daquilo que mais a gente vai falar hoje aqui. 1 João 1,7 e 1 João 1,9. Primeiro diz que nós temos que andar na luz. O que é andar na luz, gente? Fala de transparência, de sinceridade, de honestidade diante de Deus, de trazer as coisas, à luz da palavra de Deus, de confessar pecados, porque Jesus está na luz, O Cote já diz isso: aquilo que está na luz está na cruz. Fala comigo: aquilo que está na luz está na cruz. Ou seja, o inverso também é verdadeiro: aquilo que não está na luz não está na cruz. Tá bom? Então é muito importante, se nós queremos ser perdoados e, mais do que isso, purificados, precisamos andar na luz, precisamos confessar os nossos pecados, como diz ali no 9, tá bom? Para que haja perdão e purificação dos nossos pecados. Fala comigo: perdão e purificação dos nossos pecados. Ok? Então é isso que nós aprendemos nesses dois versículos. Jesus está disposto a te perdoar, a me perdoar, nos perdoar, a exercer graça, misericórdia, compaixão para conosco. Só que existe um fundamento: andar na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Andar na luz, transparência, honestidade, confissão de pecados. Ok? 1 João 1,7, página 36 da nossa apostila. Ok? E o segundo princípio que nós aprendemos, além de andar na luz, é termos comunhão. E para ter comunhão é necessário pedido de perdão, reconciliação, restauração de relacionamentos com Deus e com os seres humanos que nós ofendemos, praticamos qualquer tipo de equívoco ou erro com as pessoas. Então basicamente é isso que nós vamos falar. São os princípios básicos no processo de cura interior. Só existe cura interior quando esses princípios são aplicados na nossa vida. São o que nós chamamos de princípios redentivos, implícitos no sacrifício de Jesus, na cruz de Cristo. Ok? Lembrando sempre que o Evangelho de Jesus é um Evangelho centrado aonde, gente? Na cruz. Amém? Nós vivemos na graça de Deus, temos a cruz de Cristo como centro do Evangelho e vivemos a vida cristã no poder do Espírito Santo. Vivemos para a glória de Deus. O Evangelho que nós servimos tem como centro a cruz de Cristo, o amor de Deus revelado na cruz de Cristo. E a cruz também simboliza uma série de coisas, Perdão, restauração, cura, quebra de maldições. A cruz, gente, quando a gente começa a estudar a cruz de Cristo, abre um leque assim extraordinário no Evangelho. Mais para frente nós vamos tratar sobre isso, sobre a cruz de Cristo, o que envolve, o que engloba tudo isso, tá? Eu tenho uma pregação baseada nesse material, que eu falo só sobre isso, só sobre cruz, tá? Jesus como nosso representante, Jesus como nosso sacerdote, Jesus como nosso estilo de vida. Vocês vão ver que a cruz de Cristo não é só aquele pedacinho de madeira pendurado no seu pescoço, ou em cima das igrejas, ou no fundo de um salão. Não, é algo extraordinário, é uma realidade espiritual, precisa ser vivenciada todos os dias na nossa vida.
Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, primeiro princípio: revelação e confrontação. A verdade fere, a verdade confronta. Pessoas enfermas na alma precisam ser confrontadas na sua memória e na sua história. E aí é o exemplo daquele trecho ali que nós lemos em Lucas 13, de 10 a 17. Jesus confrontou aquela mulher numa dor que ela vivenciava e que dava legalidade para os demônios que a faziam ficar encurvada, humilhada, envergonhada, né? Coxa ali. Imagina que coisa terrível. Então nós precisamos ser confrontados, e aqueles que nós estamos aconselhando também, confrontados na memória, na história, falando sempre a verdade, debaixo da dependência do Espírito Santo, da direção do Senhor, e baseados na palavra de Deus. Não é nos achismos. Eu acho isso, eu penso aquilo. Não. O que você acha não interessa no aconselhamento bíblico cristão. O que interessa é aquilo que Deus acha na sua palavra, tá bom? A não ser que seja uma questão pessoal, mas daí deixe bem claro: irmão, dentro do que eu percebo pessoalmente, se eu fosse você, eu faria isso. Mas até essa dica que você dá não pode estar em confronto, em contrariedade com a palavra de Deus. Até o seu conselho, a sua dica, né? Aquilo que você faria no lugar da pessoa, tem que estar respaldado na palavra de Deus. Porque o nosso achismo não tem respaldo nenhum. Está respaldado geralmente pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e perverso, é perigoso você confiar no teu coração, você confiar no teu achismo. Então, baseie-se sempre, né? Confronte pessoas através da palavra de Deus. O que nós temos visto na prática? É que o próprio Deus é o grande especialista em caminhar nas feridas das pessoas, exatamente porque Jesus já carregou essas dores no seu sacrifício. Ou seja, Jesus se identifica conosco. Ele foi Deus, mas ele também foi homem. As dores que você passou, Jesus também passou. Traição, decepção, frustração, gente. Pessoas que ele amou, pessoas que ele se dedicou, pessoas que ele deu a vida. Tudo que você vivencia nessa vida, Jesus também já passou. Por isso ele pode interceder por nós junto ao Pai. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos e passamos, Jesus já passou, e numa dimensão muito maior que a nossa. Porque nós não carregamos todos os pecados de todos os seres humanos, de todas as eras, de todos os tempos. Sim ou não, gente? Você não carregou no madeiro, você não passou por uma crucificação, e Jesus passou. Você não enfrentou uma via cruzes, ele enfrentou. Então, se tem alguém que pode caminhar com você nas suas feridas, esse alguém é Jesus. Ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento, as suas indagações, as suas frustrações. Esse é o Jesus que nós servimos. Muitas pessoas que aceitam esse confronto, né? O confronto da palavra, o confronto do Evangelho, acabam tendo experiências sobrenaturais com o amor do Pai. Ou seja, Jesus, quando nos confronta, o Espírito Santo, quando nos confronta, é em amor, gente. A correção de Deus é um ato do amor paternal de Deus, porque o pai que ama disciplina os seus filhos. Quando Deus está nos corrigindo, isso é um ato de amor. Vocês estão entendendo, gente? Correção da parte de Deus, correção da parte da igreja, não é como muitos pensam, um sinônimo que não me amam, estão me rejeitando. Não, não é rejeição, é um ato de amor, de conserto. É Deus endireitando, é Deus movendo, é Deus fazendo algo lindo dentro do nosso coração. Amém? Quando se está lapidando uma pedra bruta, aquilo vai doer, né? Aquilo tem que ser passado pelo fogo, aquilo tem que ser lapidado, tem que ser trabalhado na forja, e aquilo dói, né? Tem que ser lapidado pelo ourive, pelo especialista, o joalheiro. Não é fácil. Tem que ser usado instrumentos, ferramentas específicas para aquilo. Da mesma maneira, Deus usa as circunstâncias, as aflições, os problemas, as dores, para tratar o nosso caráter,
para nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Então nós vamos ter experiências sobrenaturais com o amor do Pai, na medida em que Jesus caminha conosco nas nossas feridas e vai nos curando. O ensino, as orações, como já falamos, os atos de reconciliação de cunho sacerdotal representativo, já falamos sobre isso na aula passada, podem ser ferramentas altamente estratégicas e terapêuticas para canalizar uma unção que confronta os traumas conhecidos e revela também aqueles traumas, às vezes, que são desconhecidos, estão lá no nosso inconsciente, que aparece lá da nossa infância, que nós não sabíamos que aquilo estava afetando a nossa vida, ou muitas vezes até sustentando uma base espiritual para a ação de demônios. Ok? Então Deus precisa caminhar conosco nas nossas feridas, se nós ainda temos feridas, né? E pode ser que haja. Então, na medida em que você vai se rendendo ao Senhor, as ministrações vão entrando, às vezes no meio de um culto, uma frase que você escuta, aquilo gera uma transformação na tua vida. Amém? É libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes você está lidando com a culpa, né, com remorso, uma coisa do passado lá, você não se perdoa, de repente Deus usa a graça de Deus, o pregador ali naquele momento solta uma que vem lá do céu, e aí você escuta aquela palavra e aquilo te liberta, te tira de um sofisma, que é uma mentira com aparência de verdade. Como é que a gente combate um sofisma? Com a verdade. A verdade liberta, a verdade confronta, a verdade revela aquilo que está no nosso coração, e a verdade nos transforma também. Amém? Então, primeiro princípio, revelação e confrontação. Como eu falei, ali aquelas reconciliação de cunho sacerdotal é quando você se coloca, só para repetir, né, quem faltou na aula passada, é quando você se coloca na brecha de maneira intercessória, simbolicamente no lugar de alguém que fez algo contra outra pessoa. Você assume, por exemplo, eu sou um pai de 3 filhos, e de repente eu estou lidando com um jovenzinho que foi ferido pelo pai, que o pai falhou, decepcionou, falou umas besteiras contra ele ali, que traumatizaram o menino, e aí eu estou ministrando na vida dele. O Espírito Santo pode me tomar, eu chegar, me colocar à disposição dele, falar: olha, eu sou um pai, tenho 3 filhos, na autoridade que Jesus me deu como pai, eu gostaria de simbolicamente me colocar aqui no lugar do seu pai e pedir perdão para você. Como pai, eu tenho essa autoridade no mundo espiritual de entrar na tua memória ferida e, pela graça de Deus, te pedir perdão. E, gente, Deus faz coisas tremendas com isso. Às vezes a pessoa desmonta ali. Fala para mim, o que você gostaria de falar para o teu pai? Aí a pessoa começa: não, que não sei o que, tu me abandonou quando eu mais precisava. A pessoa começa a chorar, começa a acontecer, ela começa a vomitar aquelas mazelas na alma que afligiram a história toda daquela pessoa. Vocês estão entendendo, gente? E de repente Deus vai promovendo cura, só no simples fato dela jogar para fora, dela confessar, dela trazer à luz aquele fato, aquela circunstância, e nós ali juntos em Deus, no mundo espiritual, orando, clamando a Deus que cura aquela pessoa. Deus vem simbolicamente me usando de maneira sacerdotal, intercessória, simbolicamente. Não é que eu sou o pai daquele jovenzinho, mas espiritualmente eu estou exercendo um sacerdócio. Amém? O sacerdote é o que, gente? É um representante, e a Bíblia diz que todos nós somos reis e sacerdotes. Às vezes a falha de uma mãe você pode suprir como mulher de Deus, como rei e sacerdote, como filha de Deus na vida de outra pessoa. Isso é tremendo, gente. Eu já fiz muito isso no gabinete, com jovens principalmente, né? Na época que eu pastoreava muitos jovens, eu vi jovens chorando assim copiosamente, traumas e situações terríveis. Eu me lembro agora de um fato, de um jovem foi abandonado no ato da concepção pelo pai. O pai saiu fora da vida dele e sumiu, ele não conheceu, ele foi conhecer o pai com 17 anos de idade, e aquilo gerou revolta. Um menino extremamente problemático na área sexual, se meteu com homossexualismo, com tudo quanto é coisa, tinha vida crônica na área sexual,
e uma revolta assim inexplicável, uma ira descontrolada. E aí, conversando com ele, dentro da sua história, caminhando com ele, com o Espírito Santo, com Jesus, nas feridas dele, Deus revelou que aquilo era a causa de toda aquela revolta. E aí nós oramos juntos. Eu fiz o papel de pai dele, no sentido de desfazer tudo aquilo que o diabo tinha falado, de que ele não prestava, que ele não tinha valor, e eu fiz o contrário. Você é especial, você é um homem de Deus, Deus tem um projeto na tua vida, você é amado, eu te amo. E Deus reverteu isso no coração desse menino. Foi algo lindo, gente. E assim, não é nada programado, é o Espírito Santo que vai te direcionando ali. Todo aconselhamento é um mistério, gente. Amém? A gente não sabe por onde o Espírito Santo vai nos levar. Por isso é importante a gente ter uma vida em Deus, conhecer a palavra e estar debaixo do governo do Espírito Santo. Fala. Mesmo o pai do menino estando vivo, você pode... Mesmo o pai estando vivo, porque às vezes o pai não está nem aí para o filho, está lá em Rondônia, lá o cara está nem aí. Se conheceram tudo, o pai até pediu desculpa, tal, mas não desfez tudo aquilo que ele tinha falado, feito, as cacas. Não é crente. Então outra pessoa, o que é entrar na brecha no mundo espiritual? É isso, é tapar um buraco que alguém abriu, ou que você mesmo abriu, né? E você fechar aquela lacuna de maneira intercessória, sacerdotal, com revelação e confrontação. Amém? Então é tremendo isso. Segundo princípio aqui, gente: confissão da culpa e da vergonha, né? Ou às vezes são casos de culpa, ou às vezes tem misturado os dois, culpa e vergonha, ou senão às vezes é só um caso de vergonha, de desonra e tal. Essa é a maneira bíblica de quebrar o poder de um trauma na vida da pessoa: culpa e vergonha. Fala comigo: culpa e vergonha. Ou seja, por incrível que pareça, o caminho não é se proteger, mas se expor, ou seja, confessar, trazer a luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é isso, é se expor. E quando a gente se expõe, a luz brilha e mostra todas as nossas deficiências. Sim ou não? Num lugar escuro, eu não vejo as tuas deficiências, nem você vê a minha. Mas num lugar iluminado, você vê, né, o cravo, a espinha, as deficiências físicas, tem o narigão, o orelhão, o cabeção. Todas as nossas deficiências, elas são reveladas na luz. E a gente precisa se expor, né? Não se proteger, mas se expor. Tirar as mordaças emocionais, aquilo que nos prende. A grande pedra no caminho da cura das memórias é a reputação e a dor da vergonha. Ou seja, geralmente a gente não quer confessar. Por quê? O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar a meu respeito? E o diabo prende muitas pessoas através desse pensamento, que é um sofisma. Porque um princípio do cristianismo é a transparência, é a sinceridade, é a honestidade diante de Deus e diante dos homens. E tem coisa na vida, gente, que não é só orar e confessar para Deus, tem que confessar e pedir ajuda para alguém, né? Por exemplo, situações sexuais crônicas, né? Vícios e compulsões. Não é só Jesus me perdoa, você confessou para Deus, mas e aí? Continua debaixo do grilhão do pecado? Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você está entendendo? Você não está dando conta sozinho. Você precisa de apoio, de ajuda, de oração, de intercessão, de alguma pessoa que vá ali com você lutar aquela luta com você. Às vezes ele já vivenciou aquilo, já passou aquilo, te dá ferramentas, te dá estratégias para extrair a raiz da iniquidade da tua vida, vai orar, vai interceder por você, vai entrar na brecha com você. Então, isso aqui é muito importante. A grande pedra no caminho da cura das memórias é a reputação. Esquece a tua reputação. Seja sincero, seja transparente e vença a dor da vergonha. Ok? A principal evidência de uma pessoa curada é a capacidade de falar da sua história com bom humor. Nós falamos já um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, como algo superado, como algo vencido, como algo que ele já triunfou. Pode às vezes até achar graça daquele fato,
Nem sempre, claro que tem coisa que é extremamente dolorosa, né? O cara não vai achar graça com a traição, por exemplo, conjugal. Mas assim, fatos da vida dá para ser vencidos e ainda achar graça, sim ou não? Sei, por exemplo, eu sofri muito na minha infância com apelidos, né? Terríveis, que na época me feriam, me machucavam terrivelmente. Eu chorava. Hoje eu prego para os jovens e acho graça, como algo já superado. E eles acham graça, né? Quando eu conto para eles e falo dos apelidos, tal, papapá, do cabelo vermelho e tal, eles racham o bico de rir. Hoje já não dói em mim, mas na época eu era criança, doía. Então é um fato de que hoje está curado na minha alma, porque hoje eu posso falar, né, da minha experiência, da minha cura com bom humor, achar graça, tá bom? Isso revela que essa parte da minha história foi restaurada. Todo mundo está entendendo? Sim. Amém? Então vamos lá. Terceiro princípio: perdoar incondicionalmente injustiça.